Bom, o estudo hoje, primeiro a criação, segundo, queda, que nós vimos anteriormente, terceiro, após a queda. Então, uma coisa que eu quero enfatizar, quando o homem caiu no Éden, nós vimos no estudo passado que ele não se tornou uma pessoa 10. Pelo contrário, né? É aquilo que eu já falei aqui. Um dia eu introduzi um sermão na reunião da igreja e eu falei, quando o homem caiu no Éden, ele se tornou a 8ª maravilha do mundo. Eu vi que todo mundo ficou parado olhando para mim assim, né? Eu falei, para ele mesmo. Tá? Então, é aquela história. Não pense de você mesmo além do que convém. A palavra de Deus já falou isso. Quanto mais cedo nós entendemos que nós somos pecadores, que nós temos dificuldades no nosso relacionamento com os outros, vivemos arrumando confusão um com o outro, não é verdade? Às vezes coisa boba, coisa bobinha, tá lá, arruma um maior forfé, dificuldade, fica insistindo naquilo, né? Então, pecador é gente com dificuldade, porque se não fosse assim, os casais não estariam se separando. Porque antes do namoro, vocês notem aí no namoro, é um idílio que não tem tamanho, né? Depois que casa e vai comer sal junto, o negócio fica difícil, tá? E aquilo que eu falei, às vezes você está com uma amizade, você quer investir naquela amizade, quer que aquela amizade dê certo, e no fim acaba dando zebra, né? Então, o homem, nós temos que olhar para nós mesmos, antes de olhar para o outro. Começar a olhar que nós somos farinha do mesmo saco. Nós somos pessoas difíceis, pessoas com problemas, né, principalmente de relacionamento entre nós. Por isso que a lei, né, de Deus, que é santa, justa e boa, ela, quando o homem caiu no Éden, ela mirou Adão e Eva e falou o seguinte: pecadores. E a Bíblia diz em Romanos que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e o pecado passou a todos os homens porque todos pecaram. Então, não tem essa de dizer que você é bonzinho, que você não peca. A lei, então, olhou para nós, seres humanos, e ela fez o que ela faz. Ela é justa. A lei dos céus é diferente da lei da terra. A lei principalmente aqui no nosso país, né? Estava vendo até uma reportagem, o cara estava com 85 anos, aí o Supremo, o nosso querido Supremo, né, foi lá e perverteu o negócio, e a metade de quem roubou o Banco Central lá do norte, não me lembro que lugar que é, foi para a rua, né? Então, não se cumpre lei aqui no nosso país, não é justa, né? Agora, a lei do céu não, a lei do céu tem que pagar, é justa. É que nem aquele encaixe, aquele torneiro muito bem sabe fazer as coisas, ele encaixa direitinho ali, não passa nada ali. Assim que tem que ser a lei dos céus é assim. Então, essa lei que é perfeita, santa e justa, ela olhou e falou, no caso lá, Adão e Eva, falou, pecadores. E Deus poderia tão puro e simplesmente ter mandado o juízo dele. E ao invés dele mandar o juízo, ele segurou o juízo e mandou o amor, a misericórdia. E se ele não tivesse feito isso, nós não estaríamos aqui. Então, por isso que nós temos que considerar muito esse Deus e o que ele tem feito por nós, fez e tem feito por nós até aqui, tá? Então, vamos lá. Abram em Gênesis 4. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Essa concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Então, estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra,
cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então diz Caim ao Senhor: é tamanho meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a oriente do Éden. E coabitou Caim com sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque o nome de seu filho. Até aqui. Então, como eu falei no último estudo, que Deus, em vez de mandar a justiça, mandou a misericórdia. De que maneira? De que no futuro ele programou um plano de resgate para o ser humano para quem quisesse. Que num futuro distante daquela época, haveria de vir um Messias resgatador, que haveria de fazer um ato através do qual abriria-se uma porta, ainda que estreita, e um caminho apertado, para que o homem pudesse voltar para ele novamente. Só que, antes disso, muitas gerações haveriam de pisar esse planeta. E como essas gerações poderiam exercer fé no Messias que haveria de vir? Então Deus programou uma maneira do homem naquela época se aproximar dele e, através daquele ato, exercer fé no Messias que haveria de vir e, por esse ato, ser salvo. Então eu falei que eu ia dizer que ato foi esse. Como é que era a coisa? Nós vimos aqui na leitura, né, que houve sacrifícios aqui. Então, como é que era? A Bíblia não entra em detalhes, mas antes de eu entrar nesse detalhe, eu quero chamar a atenção de vocês para uma outra coisa aqui, que é importante. Aqui tem um caso aqui, que geralmente as pessoas chegam assim, em tom solene, e falam para mim: pastor, eu tenho uma pergunta para o senhor que nem padre, nenhum pastor me respondeu, e eu já começo a dar risada, porque eu já sei a pergunta que vem. Tá? Quem era a mulher de Caim? Essa é a pergunta. Então, a mulher de Caim, naquela época, para a continuidade da espécie, né, Deus permitiu casamento entre irmãos. Quando Caim saiu lá de onde ele estava, ele já veio com ela, já estava com ela. Então, isso aí foi depois de muito tempo, para vocês terem uma ideia, muito tempo depois, Abraão era casado com Sara, era a meia-irmã dele. Muito tempo depois, né, 500 anos depois de Abraão, que a lei foi dada a Moisés e aonde que Deus começou a colocar parâmetros para que não se achegasse mais, não era mais necessário chegar em parentes chegados. É só a gente pensar um pouquinho. A Bíblia não entra em detalhes. Se fosse entrar em detalhes, haja livro. É só nós analisarmos. Quando Caim matou Abel, eles já eram homens feitos, já tinham mais de 20 anos, vamos pensar assim. Adão e Eva se relacionando sexualmente, não nasceu mais ninguém? Nasceu as irmãs e tal, que a Bíblia não cita. Então, inclusive, eu queria até usar o nome do sistema que eles usaram, para chegar a isso que eu vou passar para vocês. Já foi provado cientificamente que nós descendemos de um só casal. Então, aqui todo mundo é parente, tá? Todo mundo é farinha do mesmo saco. Não tem como ser... Né? Nós vamos ver hoje o porquê das diferenças raciais também. Nós vamos entrar nesses detalhes hoje. Então, aí entra a questão, que se não foi isso que colocou em Caim. Não sei, não estou nem aí. A Bíblia não entra em detalhes. Agora, vem o racista e fala que foi o sinal da cor negra. Tem que dar um prêmio né? Justamente. Só Deus para ter misericórdia. Então, não tem cabimento. Não é por aí. Tá? Que sinal foi esse? Não sei. E não tenho raiva de quem sabe, porque foi Deus que colocou. Então, não é importante. Isso não é importante. Seguindo, voltando então. Então, Deus tinha determinado uma maneira. Que maneira é essa? Não sei se de 15, de 30, de ano, anualmente, a pessoa deveria chegar diante de Deus com um cordeiro, ele deveria fazer um altar de pedras toscas, quer dizer, sem alisar, pedras comuns, pegar e fazer um altar, fazer um altarzinho ali. Ele degolava aquele cordeiro, ou pombinho, de acordo com a posse da pessoa, e ali derramava o sangue sobre aquele altar, e ali ele fazia as suas confissões. O que ele estava diante de Deus fazendo com esse ato?
assim como esse cordeiro foi morto, o seu sangue derramado sobre esse altar, eu creio que no futuro distante o Messias vai fazer a mesma coisa por mim. Essa pessoa morria sem ver o ato, mas pela fé, que é a firme convicção de fatos que não se veem, ela era justificada aos olhos de Deus. Deu para entender? E lá em Jó que viveu 2000 anos antes de Cristo, ele já estava dizendo, eu sei que o meu Redentor vive. Já havia uma esperança futura de que haveria de vir um Redentor e que um dia se levantará por sobre a face da terra. Então a velha aliança, ela aponta para a nova, para a vinda do Messias. Tanto é que toda a velha aliança, em todos os livros realmente inspirados por Deus, todo profeta faz uma citação a respeito de Jesus. Ele vai vir, vai fazer isso, vai acontecer aquilo, vai ser traído por tantas moedas, entra em detalhes, vai entrar em Jerusalém, montar no morrinho. Vocês podem chegar lá, tá todas as especificações apontando para o futuro, a vinda de Cristo. Eu sempre digo, e tenho convicção disso, que a presença de Jesus aqui no mundo foi completou-se toda a velha aliança com a presença dele aqui. Ok? Então, esses sacrifícios também é aquela história. Não adiantava chegar lá e fazer o sacrifício por fazer. Tá? Muita gente naquela época fez o sacrifício por fazer e foi para o inferno do mesmo jeito. Tá? A verdade é a seguinte, sempre no nosso relacionamento com Deus, eu sempre enfatizo e digo e reitero, sempre tem que ser de coração para coração de Deus. Não pode ser uma coisa assim pro forma, de qualquer jeito. Jamais, Deus não aceita isso. Isso foi feito no passado através de muitas pessoas que sacrificavam. Aparentemente estavam fazendo o que Deus mandou, tá? Mas, na verdade, não era aceito o sacrifício. Essa era a grande verdade, tá? Então, aqui, logo de início, nós temos, olhando dessa perspectiva, nós temos o culto verdadeiro, e nós devemos aprender com ele, e nós temos o culto falso, tá? Qual foi o culto verdadeiro? Abel. Abel, ele foi lá no rebanho dele, ele era pastor de ovelhas, criava ovelhas, ele foi lá no redil de ovelhas dele, e ali, ele não foi lá e pegou qualquer uma. Ele foi lá e pegou a que ele tinha de melhor. Eu costumo dizer que neste momento começou o culto de Abel. Quando ele pegou as primícias do seu rebanho, ele teve o cuidado de pegar o melhor que ele tinha, porque ele sabia a quem ele oferecer. Um culto verdadeiro começa assim, é do âmago do nosso coração. Porque para fazer o que ele fez de coração. Tá? Ele fez de coração, deu o melhor. Eu sempre, quando entro nesse caso aqui, eu lembro às vezes lá da minha igreja de origem, e levantava aquela pessoa assim, falando até com a boca cheia, né? Eu já falei para Deus, se Deus me der uma geladeira nova, vou dar minha velha para a igreja. Está entendendo? Olha a visão das coisas. E eu achava que estava fazendo grande coisa. Eu me lembro que atrás lá no salão social tinha palco, e atrás do palco, eu chegava lá atrás daquele palco lá, ali parecia que era o cemitério dos móveis da igreja. Era fogão desbeiçado, era guarda-roupa para as portas, entendeu? Ali era uma expressão da visão que o pessoal tinha de como servir a Deus. E não é por aí. As coisas de Deus têm que ser, nós temos que dar o melhor. E quando eu digo melhor, e às vezes o melhor de uma igreja que não tem muitos recursos, pode ser até uma geladeira velha, mas era o melhor que ele tinha que dar. Você está entendendo? É isso que eu estou querendo enfatizar, mas é aquela questão de dar o melhor que você tem. Agora, se a igreja tem posse, ela deve dar realmente zero, novo, colocar lá, tá? De acordo com os seus recursos. Sempre a igreja tem que ter essa visão no coração, porque para Deus, ele merece o melhor de nós e tudo de nós. Essa é a grande verdade. E Abel tinha essa visão no coração dele. Tá? E também
nós vemos que Abel, ele veio pelo caminho, um caminho de suma importância no nosso relacionamento com Deus. Ele veio pelo caminho da obediência. Por que obediência? Porque a Bíblia diz em Hebreus 9, 22, que sem derramamento de sangue não há purificação de pecados. Então ele veio pelo caminho que Deus tinha determinado com sangue. Matou aquele cordeiro, que era o melhor que ele tinha, derramou sangue ali, ele fez suas confissões e, óbvio, foi aceito por Deus. Então entenda uma coisa, se você diz que está servindo a Deus e você não obedece, você não entendeu. Você pode ter até suas dificuldades em obedecer, mas reconhecer que teve. Mas não existe relacionamento com Deus sem disposição para obedecer. Se é uma coisa que Deus abomina, é a chamada resistência. Tá? É só lembrar de fatos bíblicos que nós vamos chegar a essa conclusão. Olha o caso de Saul lá. Resistiu até o final. Perdeu o reino, perdeu a vida, perdeu tudo. Tá? Então, obediência. Mas aí eu quero enfatizar de novo isso aqui que eu sempre falo. Você não obedece para ser salvo. Você obedece porque você é salvo. Obediência é a consequência de você ter entendido e crido de fato. Deu para entender? Você só vai obedecer se você creu de fato, de coração, porque aí Deus doa o Espírito Santo para você e é esse Espírito que vai te levar a disposições diferentes diante de Deus. Tudo vem dele, tudo volta para ele. Ok, chegou a vez de Caim. Caim era lavrador. Ele, ao invés de pegar dos hortifruti dele lá e levar para Abel e chegar lá e trocar para um cordeiro dele e vir pelo caminho que Deus tinha determinado, ele simplesmente pegou frutas e verduras e foi levar lá no altar. O que frutas e verduras ia resolver a questão do que Deus tinha determinado? Nada. Aqui eu quero entender, ele foi rejeitado, obviamente. E aqui eu quero falar uma coisa muito importante para cada um de vocês. Que Deus jamais aceita que nós nos aproximemos dele à nossa própria maneira. Tem que ser a maneira dele. Não pode ser do nosso jeito. Se você está tentando servir a Deus do seu jeito, você não entendeu nada. Tá? Você não entendeu nada. Tem que ser, por que tem que ser maneira de Deus? Porque ele é Deus, ele sabe das coisas. Eu tenho que crer nisso. Tá? Há anos atrás, aqui em Jacutinga, um rapaz, ele falou para mim assim, pastor, eu tenho a minha própria filosofia de vida. Eu falei, tá bom, você tem sua própria filosofia de vida, mas saiba você que um dia você vai dar contas dessa própria filosofia de vida para Deus e a coisa não vai ser boa para você. Aí já ouvi gente falar assim, sirva a Deus do meu jeito mesmo. Não preciso de igreja, não. Em casa eu faço as minhas orações, em casa eu faço as minhas devoções, eu não preciso de igreja. Ué, mas quem instituiu a igreja? Não foi nenhum pastor. Quem instituiu a igreja foi Jesus. Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Foi ele que instituiu a igreja. Então, se ele instituiu a igreja é importante. Se você é divorciado de igreja e diz que serve a Deus, você não entendeu nada. O melhor lugar para uma pessoa que creu estar é uma igreja. Eu digo igreja não são 4 paredes e uma torre. Não é isso que é igreja para mim. Igreja são as pessoas que estão ali. Tá? Então, vamos desmistificar essa visão de igreja. Igreja não é prédio. Igreja é pessoas. Tá? Nós vamos aprender isso bem lá na frente, bem de uma maneira bem específica a respeito disso. Então, você tem que estar em comunhão. Você pertence a um corpo. E como é que esse corpo aqui, num corpo tem um dedo para lá, outro dedo para cá, tá a perna para lá, já deixou de ser corpo. Então, tem que ter união, tem que ter unidade. É um corpo apresentado por Deus. Então, aqueles que querem servir a Deus da sua própria maneira, como Caim, obviamente serão rejeitados. Não tem como.
No caso do nosso relacionamento com Deus, é obedecer, obedecer. Não tem como ser diferente. Se você quer servir a Deus da sua própria maneira, como a maioria infelizmente tem feito, vai lá, participa de igreja, até faz a coisa certa. É aquilo que eu já falei aqui para vocês. E consente com aquilo que o pastor está falando lá na frente, ou o preletor que está lá na frente. Mas sai dali, continua do mesmo jeito. Não entendeu nada. Agora, para entender da maneira como a palavra de Deus requer de nós, além de ouvir, tem que crer. Porque se não crer, de fato, não vai perseverar. Pode ter certeza disso. Tá? Então está aqui. Tá? A vida seguiu seu curso. Eram 2, 3 pecadores e à medida que a coisa foi multiplicando, foram aumentando os pecadores do mundo. E à medida que os pecadores foram aumentando os problemas também. E a coisa chegou a um nível insustentável na presença de Deus. Então vamos abrir lá em 6 de Gênesis. Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, esses foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas, aí ele dá orientação para Noé, para que ele construísse uma arca. E ele a construiu com o know-how dos céus. Depois nós vamos entrar nesses detalhes. Mas antes de nós seguirmos, tem algumas coisas que eu gostaria de estar considerando de importância aqui com vocês no texto. Os homens, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que entre todas mais lhes agradaram. Quer dizer, começaram a olhar aquelas bonitinhas, bonitas, né? Eles viram aquelas meninas mais bonitinhas e tal, e foram fazendo distinção, e aquilo não agradou a Deus. Então, Deus simplesmente reduziu a idade do homem, segundo o pessoal ensina aí, para 120 anos. Tá? Tem pessoas que creem dessa maneira, que as pessoas de 800, 900 anos passaram a viver 120 anos. Eu não creio dessa maneira, porque se você for ver no decorrer das Escrituras, mesmo depois os homens viveram muitos anos. O que Deus determinou aqui foi que ele daria 120 anos, que era o tempo que haveria de ser construída a arca, e para o homem se arrepender. Então ele estava dando para aquela geração a oportunidade de 120 anos pela situação que estava passando. Ok? Esse é um fato que eu queria mostrar para vocês. Tá? Por outro lado, tem pessoas que dizem que quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e lhes deram filhos, nasceram gigantes, papapá, aí tem um pessoal até de certa importância no meio cristão que crê que foram os anjos caídos que possuíram as filhas dos homens, tá? E que nasceram gigantes, portanto. Eu não creio dessa maneira e tenho razão para não crer dessa maneira, ok? É simples, muito simples. Na época, quando Moisés deu a lei para o povo de Israel, eles tinham uma cultura no meio deles de que, por exemplo, se eu fosse casado, judeu casado, e eu viesse a morrer, o meu irmão assumiria a minha esposa e o filho que nascesse haveria de receber o meu nome, não o nome do meu irmão, para que o meu nome não se apagasse de sobre a nação. Existia na época que Jesus estava aqui no mundo a seita dos saduceus.
Os saduceus não criam em ressurreição, não criam em vida depois da morte, não criam em nada disso. Os fariseus já criam, era o contrário deles. E todas as questiúnculas que eles tinham na época, eles trouxeram para Jesus, e essa foi uma delas. Então, os saduceus que não criam dessa maneira, criaram uma historiazinha baseada na lei do Levirato, era chamada lei do Levirato, e trouxeram para Jesus. Né? Havia uma mulher casada, né? O marido morreu sem deixar filho. Ele tinha 6 irmãos, os 6 irmãos desposaram ela e morreram sem deixar filho, e por final veio morrer a mulher. Aí eles vieram com a pergunta deles, né? Nos céus, quem vai ser o marido dela? Pois todos a desposaram. Aí Jesus começa com uma colocação que eu uso muito, e eu uso muito isso porque é importante o que ele falou. Errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Aí ele fala, nos céus não se casam nem se dão em casamento, são como os anjos. Isso quer dizer assexuados. Tá? Então, improvável, totalmente improvável que seja dessa maneira. Porque não tem como. Os anjos são assexuados. Se ele encarnar numa pessoa, vai ser o DNA da pessoa que ele está encarnado. Não vai resolver nada. É a mesma coisa. É simples. Nós temos que entender que nasceu depois que Abel foi morto um rapaz chamado Sete. E aí diz assim, e aí começou a buscar-se a Deus novamente. Só que a geração dos filhos de Deus, que vieram de Sete, começaram a se miscigenar com a geração dos filhos de aí zebra braba, tá? Aí a coisa ficou, é que nem você pega uma água boa e coloca uma água suja, o que acontece? A suja a limpa. E foi o que aconteceu. Então, quando nasceu Sete, aí começou-se a buscar o Senhor, até que houve a miscigenação. E aí, tanto é que aqui o texto diz que todo ser, excetuando Noé, na terra, se corrompeu. Eles pensavam ruim, eles não pensavam, sempre pensavam no que não prestava. A coisa ficou terrível. Não havia mais aquele senso de justiça. O certo se tornou errado. Nós estamos vendo acontecer isso, né? O errado se tornando certo. Baixaria. Essa baixariada que nós estamos vendo por aí, já baixaria, quando você vê que já não tem uma pior, vem outra pior, naquela época acontecia do mesmo jeito. Vocês querem ver como é que uma coisa que acontece hoje é uma coisa muito antiga? Pega aí capítulo 4, versos 23 e 24. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouvi-me. Vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu e um rapaz porque me pisou. Quer dizer, me feriu, matei. Me pisou, matei também. Dá aí seu tênis, não dou, mata. Dá seu celular, não dou, mata. Às vezes dá, ainda mata também. Não é o que está acontecendo? A coisa ficou feia, tremendamente feia. Então aqui nós temos uma coisa a ser considerada. Quando o ser humano tira Deus do seu pano de fundo, a própria vida do ser humano passa a não ser importante por ser humano. Mata-se por nada. Mata-se sem... Sabe, a gente vê acontecer isso hoje. A pessoa matou, está lá conversando com ela, totalmente impassível, não tem consciência daquilo que fez, sabe, maldade ali, premente naquele coração. Tá? Então, nós estamos vendo que a coisa está do mesmo tamanho, nada mudou em relação... Quer dizer, não é que nada mudou, nós estamos chegando ao que... Ou chegamos já, não está para chegar, aquilo que aconteceu lá no passado. Tá? Muito bem, eu quero dizer uma coisa muito importante para vocês aqui. Se não fosse Noé, nós não estaríamos aqui. Tá? Nós estamos aqui por causa de Noé. Mas por que nós estamos aqui por causa de Noé? Porque ele buscou a Deus, ele andava com Deus. Quando você anda com Deus, você se torna uma bênção para muitas vidas e às vezes gerações. Entendam isso. Tá? E o homem de Deus, a mulher de Deus, quando morre, continua falando ainda.
Eu estava falando hoje de manhã, continua falando. Né? Quantos exemplos do passado nos falam ainda hoje, de pessoas que realmente, aqui, Noé, milênios antes de Cristo, e está falando para nós ainda. Ele andou com Deus. Tanto é que quando Deus veio, tinha alguma coisa para fazer na terra, sempre quando ele teve alguma coisa para fazer uma terra, ele procurava aqueles que eram íntimos dele. E Noé era o caso, ele se revelou a Noé o que ele estava para fazer. Como Noé não estava no meio, eu falei assim, vou livrar você, constrói uma arca. Tá? E ele começou a construir aquela arca. Agora, com o know-how dos céus. O primeiro grande transatlântico do planeta foi know-how dos céus. Tá? Pode ter certeza disso. Noé começou a construir aquela arca. Vamos analisar. Aquela arca foi construída longe do mar. Ele com 600 anos na época. Dizendo que ia cair chuva, água dos céus. E naquela época não chovia. Era um orvalho que regava a terra. Ele virava as costas, tá doido. Não creram nele de maneira nenhuma. Deus é misericordioso, sempre foi. Aqui é uma outra lição que eu quero enfatizar para vocês. Ele jamais manda o juízo sem antes avisar. Deus sempre teve essa característica nele. E ele naquela época usou Noé para avisar. Tá? Ele jamais avisa. Você vê, os ninivitas. Ele pegou um profeta ruim de serviço, chamado Jonas. E fez ele lá de qualquer maneira, mesmo não querendo, para avisar. Lá, graças a Deus, houve arrependimento e não houve destruição. Tá? Então, entendam, Deus sempre avisa antes de mandar o juízo. E está acontecendo a mesma coisa hoje. Hoje nós temos canais poderosos de comunicação. Existem bilhões de pessoas no mundo, mas os canais também são muito poderosos. E essas comunicações estão sendo enviadas. Tá? A oportunidade está sendo dada. Quem creu, está livre. Quer ver como é que bate a coisa? Eu gosto muito desse texto que Jesus falou. João 3,18. O que creu não é condenado. O que não creu já está condenado. Por quê? Se ele não creu, a lei está lá, já cobrando, ele já está condenado. Se não creu, continua sendo condenado. E se você morrer daquele jeito, como Jesus mesmo ensinou no estudo anterior que nós vimos, ele vai direto, não tem quebra-galho depois da morte. Por que não tem quebra-galho depois da morte? Nós vimos também, porque a fé é firme convicção de fatos que não se veem. Quando ele morre, ele passa a ver, não tem jeito de exercitar a fé. Agora, é aquilo que eu já enfatizei no início, aqui inclusive com culto verdadeiro. Não existe novo nascimento sem obediência. Quem nasceu de novo, nós vamos entrar no próximo estudo sobre isso, não tem volta mais. E eu tenho base bíblica para isso. Porque não depende de nós. Depende de Deus em nós. O evangelho verdadeiro não tem nada a ver com a terra. Nessa perspectiva, não. O evangelho, quando o homem caiu, foi programado por Deus, a salvação. A salvação foi realizada por Deus, na pessoa de Cristo. E o permanecer na salvação vai depender de nós? Se fosse depender de nós, quem que conseguiria perseverar? Ninguém. Então, aqui que está a grande bênção, graças a Ele, não depende de mim, porque se dependesse de mim eu estaria perdido. Depende dele em mim. Aí sim eu tenho um futuro sem problema. Não é sem problema, do jeito que sem problema de acerto lá no final. Então não é esse evangelho aí do light aí que eles estão pregando também, que está tudo errado. Agora, existe o acreditar, o dar crédito. Dar crédito é uma coisa. Crer é outra coisa completamente diferente. Porque o verdadeiro crer leva à obediência. O acreditar, o dar crédito, não leva à obediência. Tem muita gente aí dizendo que vai para o céu. Não sei que céu que vai, mas diz que vai. Tá? Na verdade, se você for fazer uma peneira nos chamados crentes, o que será que sobra, hein? Então, aí que está a questão. E nem o obedecer é mérito nosso.
O obedecer vem dele em nós. Nada vem de nós. Tudo vem dele. Tá? Muito bem, vamos em frente. Mas aqui nós temos que entender o seguinte. O que nós já vimos aqui? Que Deus jamais manda o juízo dele sem antes avisar. Que o homem, quando tira Deus do seu pano de fundo, a vida do ser humano passa a não ser importante para ele. Nós vimos também que ninguém pode se aproximar de Deus à sua própria maneira. Tem que ser a maneira de Deus. É uma questão de obediência, simples assim. Tá? Então, voltando aqui. Noé pregou, enquanto a arca estava sendo construída. A arca ficou pronta. Deus mandou para Noé os animais, um casal de cada um considerado imundos. Imundos quer dizer não bom para comer. Tá? E 7 pares de animais considerados limpos. O pessoal pensa que sempre é um par de cada espécie, né? Não. Em relação aos animais considerados limpos, 7 pares de cada espécie. Mandou para ele, entraram na arca, estavam todos dentro da arca, e Deus veio e falou para Noé, entra na arca. Tá? Ali ele estava passando a régua. Quando Noé entrou na arca, uma coisa que me chama a atenção e eu tremo, é que diz que quem fechou a arca foi Deus. E quando ele estava fechando a porta daquela arca, ele estava condenando todos os que estavam fora da arca, sem apelação. Tá? Sem apelação. Ele é aquele que fecha, ninguém abre, e aquele que abre e ninguém... Aqui ele fechou. Acabou a oportunidade daquela geração. E não começou a chover tão automaticamente. Diz a palavra que 7 dias se passaram. Agora imagine a gozação. Cadê a chuva? E não era dentro da arca. Mas 7 dias se passaram, até que chegou no 7º dia. Eu fico pensando naquele cidadão que levantou cedo, um pingo lá, outro lá e tum na testa dele. Né? Aí tá com a razão, já era. E choveu 40 dias e 40 noites. Não foi só de cima, de baixo também. As fontes inferiores jorravam água. Uma chuva de 1 hora pesada, olha o estrago que não faz. Agora imagine 40 dias e 40 noites. Choveu a cântaros, até cobrir 15 côvados acima do monte mais alto da Terra, Everest. Cada côvado tem 45 centímetros, quase 15 metros acima do pico mais alto da Terra. Aí eu fico olhando, trazendo na minha mente, aquela arca que era grande. Mas no meio daquela hecatombe, era como se fosse uma casca de amendoim no meio de uma enxurrada. Mas é aí que eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa abençoada. Nada poderia acontecer com aquela arca. Nenhuma onda poderia entrar lá. Porque ela estava expressamente debaixo da proteção de Deus. Em volta poderia estar um caos. Lá dentro, a proteção dos céus. O amém de Deus. E aí eu me lembro de um corinho infantil, eu era criança, eu devia ter uns 7, 8 anos, quando eu já cantava esse corinho. Muito antigo. Que diz assim: a porta é uma só, porém 2 lados há. Dentro e fora, você aonde está? Sério, hein? Sério, hein? Dentro, a bênção, o amém de Deus, a proteção de Deus. Fora, sofrimento, morte. Já pensou você ver seus filhos se afogando, você não podendo fazer nada? E o pior não foi o afogamento em si. Foi o futuro daquele afogamento. Perdidos para sempre. Sem volta. Sem apelação. Sem ninguém por apelar por eles.
Triste, muito triste. Muito triste. Até que as águas foram se escoando e a arca pousou sobre as montanhas Ararat, que ficam hoje na Turquia. Né? Uma vez eu ouvi uma reportagem na CNN, esses dias atrás, e ele estava fazendo justamente lá num país que faz divisa com a Turquia, a Armênia. E essa montanha Ararat fica justamente na divisa da Turquia com a Armênia. E ele estava filmando essa montanha do lado da Armênia, mas coisa linda, linda, linda aquela montanha. Tá? E eu olhei para aquilo e falei, foi ali que a arca pousou. Tá? Então a arca pousou ali, Noé ficou esperando, não vou entrar nos detalhes, tá? No que nos interessa. A arca, ele ficou esperando as águas, ele mandou corvo, mandou pomba, eu não vou entrar nesses detalhes, até que as águas se escoaram sobre a face da terra. Eu já preguei esses dias atrás sobre isso aqui. Tá? Noé, quando saiu da arca, ele tinha muitas urgências na vida dele. Muitas urgências. Ele tinha que fazer tudo de novo. Casa, redil para os animais domésticos. Tinha que fazer muita coisa. É que nem você quando está em casa, você levanta, vou fazer isso, fazer aquilo outro. Não é assim? E Deus? Onde fica? Ou então senta lá para orar, começa assim, não sei o quê, não sei o quê. Aquela pressão para você sair dali. Mas é aqui que a gente vê a diferença entre o homem de Deus e o não. Noé saiu da arca. E a primeira coisa que esse homem fez. Por isso que eu não creio em crentes desligados de Deus, como eu vejo muitos por aí. Deus é a última opção deles. Eu não creio, eu fico preocupado com pessoas que não têm compromisso com as coisas dos céus. Diz que creio, mas não tem compromisso. Então, para mim, está enrolado. E eu tenho base bíblica para dizer isso. E essa aqui é uma delas. Noé saiu da arca, a primeira coisa que esse homem de Deus fez foi fazer um altar de pedras toscas e agradecer a Deus o livramento. Gente, ele não pensou em outra coisa a não ser em Deus. Agradecer. Eu fico pensando naqueles 10 leprosos. Só um voltou e não era nem judeu, era samaritano. Agora, o que me impressiona, e aqui eu quero chamar a atenção de vocês, é que Jesus falou assim, cadê os outros 9? Só você que voltou? Quer dizer, entenderam? Deus leva a sério quando você não leva a sério essa atitude. Por isso que eu sempre comento, quando eu chego nesse ponto, eu aprendi isso com Noé. Toda vez que eu saio da minha casa, na época eu viajava muito para São Paulo, ultimamente não, mas às vezes eu vou para vou aqui para Itapira. Vou para qualquer lugar aqui perto. Eu entrei no carro aqui na garagem, eu oro. Pai, me guarda, me proteja. Eu posso ser o melhor motorista do mundo, mas se o senhor não me guardar, eu estou enrolado. Então, eu vou e com a minha família eu faço questão, não deixo ninguém sair do carro, a hora que a gente encosta o carro aqui na garagem. E a primeira coisa que eu faço é falar, Pai, muito obrigado, que o Senhor nos trouxe de volta. O Senhor ouviu as nossas orações. É sempre importante ter um coração agradecido diante de Deus, porque isso evidencia que você tem Deus como centro de sua vida realmente. E é assim que tem que ser. Não pode ser diferente o nosso relacionamento com Deus. Ele tem que ter prioridade. Ele tem que ser o primeiro. Tem uma música de um quarteto aí muito conhecido, que eles cantam uma música de se ele não for o primeiro, o seu relacionamento com ele é apenas uma ilusão. E é verdade. Por isso que eu falei, eu não acredito em pessoas que não têm compromisso com as coisas de Deus. Tem um compromisso com o mundo, tem um compromisso que eu vou te contar uma coisa. Mas com Deus é a última opção. Não tem compromisso com os cultos de Deus, não tem compromisso com as coisas de Deus, e diz que vai para o céu, não sei que céu que vai, entendeu? Haja céu para ele.
Não estou julgando, está julgando. Não sou eu que julgo, é a palavra que julga. É a palavra de Deus que julga, não sou eu que julgo. Tá? Então, a coisa... Deus aspirou o cheiro suave daquele oferta, como ele aceitou o de Abel, que foi dentro da mesma especificação, ele aceitou o de Noé. Um culto verdadeiro ali. E Deus fez uma nova aliança em Noé com o ser humano. E em cada aliança sempre tem um fator externo. Por exemplo, está vendo aqui, ó, é uma aliança. Essa aliança que está no meu dedo, um dia eu fiz um pacto diante de Deus e diante dos homens com a minha esposa, que enquanto ela vivesse, eu seria fiel a ela. Não teria outra na minha vida. E ela a mesma coisa comigo. Então, essa aliança significa, eu sou uma pessoa compromissada. Eu sou uma pessoa com um pacto com alguém. Na Bíblia é a mesma coisa. Quando Deus fez um pacto com Noé, ele falou assim, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, eu vou olhar, vou colocar nela o meu arco, eu vou me lembrar do pacto que eu fiz com a raça humana e jamais destruirei novamente a terra por águas do dilúvio. Aí vem os céticos, né, e fala assim, rapaz, chove, dá a luz do sol, espectro, né? Que negócio é esse de arco de aliança? Aí entra, né? Quando você não sabe de uma coisa e fala dela, você pode cometer situação muito difícil, né? Quem fala isso não sabe que antes do dilúvio não chovia. E se não chovia, não tinha arco. Simples assim. Quando passou a chover, que o arco está aí. Eu tenho uma alegria quando eu venho de carro assim para a estrada, está aquele arco lá. A palavra de fidelidade do meu Deus, que jamais a terra vai ser destruída por arcos de dilúvio uma vez. E olha, vou dizer uma coisa para vocês. Eu estou contando isso aqui para vocês, estou lembrando de um fato. Há muito tempo atrás, eu estava na sala da minha casa, meu pai era vivo ainda, e estava acontecendo na reportagem da televisão, estava trazendo a guerra do Yom Kippur, Dia do Perdão, quando os árabes resolveram pegar um dia de feriado lá no meio de Israel e quiseram invadir. E os sírios ao norte, nas colinas de Golã, os egípcios ao sul, já invadindo, hoje o deserto era do Sinai, hoje é de Gaza. E eu me lembro direitinho, sentado com meu pai, infelizmente incrédulo, ele falou para mim, olha meu filho, quer saber de uma coisa? Os judeus estão lascados dessa vez. Não tem mais jeito para eles. Eu virei para o meu pai e falei, ó pai, eu vou dizer outra coisa para o senhor. Se os árabes estivessem invadindo Tel Aviv, que é a capital de Israel, e tomando Tel Aviv, eu ia dizer para o senhor que eles iam perder a guerra. Lá vem você com esses radicalismos religiosos. Fiquei na minha. Não demorou muito, notícias novas. Os israelitas foram lá e cercaram aquele exército egípcio lá no deserto e depois foram trocar arma por água. E começaram a invadir o Egito. As colinas de Golã, eu li numa revista chamada Seleções, que eles estavam realmente invadindo e eles não estavam nem fazendo resistência. E, inexplicavelmente, o comandante sírio, ele simplesmente mandou parar o avanço. Deu uma parada tática. Eu acho que ele achou que ele estava entrando numa emboscada. Estava muito fácil demais. Quando a esmola é demais, como se diz na gíria, aí o santo desconfia. E aí que ele se lascou. Porque essa parada fez com que os judeus reagissem e eles tomaram as colinas de Golã da Síria até hoje. Tá? Então eu fiz questão de chegar para o meu pai. E aí, pai? Então por que eu estou falando isso? Quando a palavra de Deus
fala uma coisa, pode afirmar com convicção. Por mais que você esteja perdendo de 10-0, que a coisa vai ser do jeito que a palavra de Deus falou. Porque a palavra de Deus é fiel, ela não muda, ela é imutável. Por isso, quem não crê nela, realmente vai entrar em juízo. Sem sombra de dúvida. Tá? Muito bem. A vida tomou seu curso novamente. Tá? Vamos para o capítulo 9, verso 20. E eu quero chamar a atenção de vocês que nessa nova aliança, até antes do dilúvio, os homens eram herbívoros, se alimentavam de frutas e verduras. Depois do dilúvio, Deus permitiu o churrasco, começou a comer carne de novo. Tá? E para diminuir a idade do homem, talvez. 9:20. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a visse. Despertando Noé do seu vinho, soube que lhe fizeram o filho mais moço e disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos de seus irmãos. E ajuntou: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Viveu, hein? Então vamos lá. Vinha produz uva. Com uva se faz vinho. Com vinho se bebe. E bebendo fica bêbado. E ficando bêbado faz anarquia. Tinha álcool, sim. Tanto é que ele ficou bêbado. Pensa que os vinhos daquela época tinham álcool. É a mesma coisa, fala com suco de uva, que foi suco de uva que Jesus fez lá em Cafarnaum. Tem que dar risada. Até o mestre Sala falou que era o vinho dos bons. Não adianta fugir dessa realidade, ele fez isso. Só que beber é outra coisa, tá? Eu não concordo com beber, não. Tá? E eu tenho minhas razões para dizer isso. Bebida é problema. O que mais mata no mundo não é cocaína. É uma droga legalizada chamada álcool. É a que mais mata no mundo. Você vai pegar uma bomba do capeta e trazer para dentro da sua casa? Jamais. Não sou louco. Tem igrejas aí que é aberto essa... não, o problema não é beber, é ficar bêbado. Só que aí abriu uma porta ali que a coisa deteriora. Eu tenho um colega pastor lá de Atibaia. Ele foi convidado para participar de uma liderança de uma igreja grande aqui em Campinas. E ele se reuniu com 2 pastores dessa igreja para ser contactado e tal. E eles lá têm essa abertura. E ele tem a mesma convicção que eu. Então estavam almoçando junto. E o fulano lá com cerveja. E ele que não tinha bebido, ele já viu que ele já estava mais alegrinho, não sabia que estava. Quem que sabe quando está alegrinho depois que bebe? Só quem está do lado que não bebeu. E tem também a questão do mau testemunho. Senta com o incrédulo, tomando cerveja com ele, e vai falar do evangelho para ele. Vai dar risada na tua cara. Bom, não é para hoje isso, é mais para frente. Eu já estou dando spoiler aqui. Vamos voltar para o que interessa aqui. Olha só o caminho de descida. E aí veio Cão, o filho mais novo, viu aquela situação do pai e desprezou o pai. Ele ficou tão chateado com aquilo que ele desprezou o pai, virou as costas e foi embora. Vieram os 2 mais velhos, Sem e Jafé, e foram lá e cuidaram do pai e tal, e assim por diante. Ele acordou, voltou da bebedeira dele, e ainda foi lá e amaldiçoou a geração de Cão, dizendo que eles seriam servos dos servos de Jafé e de Sem. Olhem só. Por isso que a gente deve tomar muito cuidado para não plantar coisa que não vale a pena. Sabe? Quer acabar com o seu lar? Quer acabar com a sua vida? Beba. Vai bebendo. Bebe um pouquinho hoje, amanhã você está bebendo um golão, um botijão. E não há que segure mais você. Se não for a misericórdia de Deus, você está lascado. Então cuida.
Cuida porque o reino de Deus é tremendamente superior a isso. Se você não pode deixar, então você não entendeu nada. Essa é a grande verdade. Tá? Muito bem. Aí, o que aconteceu? Eles começaram a se multiplicar. Através dos 3 filhos, respectivas mulheres, foram se multiplicando novamente. Então, eles cresceram novamente, se multiplicaram, e um dia eles chegaram perto de uma campina muito espetacular, uma campina chamada Campina de Sinar, e eles falaram, vamos construir uma cidade aqui, vamos construir uma torre, vamos fazer célebre o nosso nome. Né? E começaram a construir aquela cidade. E naquela época era uma fala só, uma língua só. Tá? E eles começaram, eu já vi cada coisa a respeito desse fato aqui, de que Deus fez o que fez, porque tinha negócio de astrologia lá na torre, uns negócios que não tem nada a ver, sem pé nem cabeça. Tá? A razão é essa que eu vou colocar aqui para vocês. Deus desceu e viu o que ele estava fazendo. E não foi bom aos olhos de Deus. Por que não foi bom aos olhos de Deus? Simples, é questão da obediência, como sempre. Deus falou para eles o seguinte, espalhai pela terra. Eles estavam ajuntando. Estavam juntando. Tanto é que a reação de Deus comprova isso. O que Deus fez? A única maneira desse povo me obedecer e fazer o que eu mandei é confundir a língua deles. Quando ele falou, me dá um balde, aí já não sabia o que era balde mais. E as pessoas que foram se entendendo, foram se ajuntando em grupos menores. Entendeu, Larissa? E aí, eles se espalharam. Aí, os jafetitas, descendentes de Jafé, emigraram para a Europa, países nórdicos, Cáucaso, Ásia. Os povos chamados raça branca, de olhos azuis e tal, esses povos chamados raça branca. Os semitas, descendentes de Sem, emigraram para o Oriente Médio e Ásia Menor. Cão, eles emigraram, os descendentes de Cão, para a África. Tá? Tanto é que o Egito na Bíblia é chamado a terra de Cão. Os egípcios antigos, eles eram negros, de olhinhos puxados. Os egípcios que estão lá hoje são de descendência semita, são árabes. Tá? Os antigos deixaram de existir. Tá bom? Então, aqui eu quero chamar a atenção de vocês por que nós descendemos de um tronco só e tantas diferenças. Tá? Muito simples. Você pega um grupo de pessoas, se miscigenando entre si, vai dar uma característica própria, não vai? Dá uma característica própria. E o clima também influencia. Pode ver, as pessoas brancas, pálidas, elas vivem aonde? Nos lugares mais frios do planeta. As pessoas de cor escura vivem nos lugares mais quentes do planeta, África. É 55 graus à sombra no deserto do Saara. Eu soube de uma história de um cara que estava viajando pela África, e ele viajou muito tempo pela África, e era branco. E ele chegou a escurecer a pele dele. E diz que ele encontrou, numa das vezes, encontrou uma tribo que, se eles vissem um branco, eles matavam. E não mataram ele. Porque ele estava praticamente escuro como eles. Aí diz que, eu vi ali, diz que eles gostavam do cabelo liso dele, ainda que não tinha, né? Porque o sol ele vai indo, ele acaba, eu creio que chegar no que chegou aí. Muito bem. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisinha que você lê na Bíblia que você não percebe, mas é de suma importância. Pega o 9:27. Você que é chegado num goró aí, pede para Deus te capacitar a perder o gosto por isso. Para o bem da sua família e para o bem seu também. 9:27. Engrandeça a Deus a Jafé e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Se você prestar atenção aqui, ele está dizendo assim, olha, engrandeça a Deus a Jafé e habite ele quem? Deus, nas tendas de Sem.
ele está aqui destacando Sem, para através da descendência de Sem na carne, vir o Messias Salvador. Deu para entender? E Deus habitou nas tendas de Sem através de Cristo. Olha que coisa incrível. Se você pegar aqui no capítulo 11, depois de Babel, tem uma árvore genealógica que vai desde Sem até Abraão, lá em Ur dos Caldeus. Abraão era descendente direto de Sem. Então ele fala assim, habite ele nas tendas de Sem. Olha que coisa, eu me arrepio. Está falando que Jesus haveria de habitar nas tendas de Sem, quer dizer, o Deus que haveria de vir ao mundo. Habite ele, quem? Deus, nas tendas de Sem. Tá? Então, capítulo 12, versos 1 e 2 e 3. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Outra profecia aqui a respeito de Cristo. Porque aqueles que têm crido em Cristo, que é descendente direto de Abraão, têm sido abençoados. Serão abençoadas todas as famílias da terra. Que coisa incrível aqui. Sabe? A veracidade das escrituras claras, inequívocas aqui. Tá? Então, Abraão, o que fez? Ele morava em Ur dos Caldeus nessa época. E ele saiu com a família dele, diante da ordem de Deus, junto com Terá, seu pai, sua esposa Sara, seu sobrinho Ló e outros integrantes da família, que a Bíblia não cita, e pararam num lugar chamado Padã Arã. E ali ficaram um tempo. Até que o pai Terá, de Abraão, morreu. Quando o pai morreu, Abraão saiu com Ló e foi para Canaã, que era a ordem para ele ir, e parte da família dele ficou ali em Padã Arã. E ele e Ló só que foram lá para Canaã. Bom, eu vou procurar agora desenvolver até chegar na família que Abraão foi o patriarca. Tá? Então, eu não vou entrar em muitos detalhes, tá? Mas é importante isso aqui, vocês saberem como é que as coisas aconteceram. Então, Abraão, lá em Canaã, ele passou a viver uma vida nômade ali, e Deus tinha dito que, através de Sara, haveria de ser a descendência de Abraão, o povo de Deus. Sara era estéril, a gente sabe disso. Então, no fim, com 90 anos, Sara acabou dando à luz a Isaac. Tá? E Abraão, com quase 100, 99 anos, eles tiveram Isaac. Isaac, ele acabou casando com Rebeca, que Abraão mandou o servo dele, Eliezer, ir buscar lá onde? Lá em Padã Arã, que era da família, parente deles. Rebeca veio e casou com Isaac. Rebeca engravidou gêmeos não univitelíneos. Não são parecidos, tá? São óvulos distintos. Então nasceu Esaú, o primogênito. Ruivo, tão ruivo que era chamado de vermelho. E cabeludo também, tá? Depois veio Jacó atrás, agarrado no calcanhar dele, por isso Jacó, aquele que agarra o pé, pega no pé. Jacó, ele era caseiro, filhinho da mamãe, da Rebeca. Esaú, filhinho do papai, Isaac. Esaú, rueiro. Jacó, caseiro. Tá? Esaú, caçador, tal. E o Esaú, ele tinha o direito de primogenitura. O que é isso? Ele tinha direito à bênção de Deus, à continuidade da bênção de Deus na vida dele, e também na herança ele tinha algo a mais. E Jacó, o que ele fez, embora de maneira errada, ele sempre buscou a bênção de Deus. De maneira errada, mas buscou. Ele buscava isso. Ele tinha isso no coração dele. Aí o que aconteceu? Ali que começou o comércio judaico. Ele vendo Esaú indo para um lado e para o outro, ele foi só vendo ali a maneira de Esaú viver. Ele sabia que tal hora ele ia passar ali naquele lugar.
O que ele fez? Como quem não quer nada, fez um guisado de lentilhas, aquele, né? Ele sabia que Esaú ia chegar ali esfaimado, morrendo de fome, e ele ia vender o peixe dele. E Esaú aconteceu, do jeitinho que ele esperava, aconteceu. Chegou lá, me dá aí um pouco desse guisado de lentilha que eu estou com fome. Dou sim, não tem problema nenhum. Mas me venda primeiro o seu direito de primogenitura. Esaú não fez caso do direito, ele tinha direito e não fez caso. A Bíblia diz que lá em Hebreus que ele foi um profano, porque ele estava rejeitando a Deus na vida dele, quando ele fez aquilo. E aí que ficou aquele esquema do hedonismo, é o aqui e agora. O que me adianta o meu direito de primogenitura se eu estou morrendo de fome? Me dá aí o prato de lentilhas. Ah, eu estou querendo ficar rico, e aparece um dinheirão na minha frente, não é meu, mas me dá aí o guisado de lentilhas. Entendeu? É o aqui e agora. É que nem o pessoal está fazendo hoje, para que esperar o casamento? Me dá aí o guisado de lentilha antes do casamento. E está uma bagunça a sociedade por causa disso. O importante é o aqui e agora. Vamos deitar e rolar que a formiga vai comer mesmo, então vamos aproveitar. Isso é o pensamento hedonista. Foi o que Esaú fez. Tá? E aí, com isso, ele rejeitou o direito de primogenitura dele. E Deus viu aquilo. Aí Isaac, já velho, deve ter sido atacado por uma catarata, porque ele já não via mais, né? E ele chamou Esaú, que era o filhinho dele, e primogênito, e ele falou assim, ó, vai lá, faz uma caça, prepara um alimento do jeito que você sabe que eu gosto, veste a sua melhor roupa e vem que eu vou te abençoar. Rebeca estava lá ouvindo. E o filhinho da mamãe, né, Jacó, ela foi lá, chamou Jacó e falou, olha, você vai entrar no lugar do seu irmão. Falou, eu não, mas vou entrar lá, ele vai me amaldiçoar, em vez de me abençoar, cai a maldição dele sobre mim, mas você vai entrar lá. Aí colocou veste de Esaú nele, e colocou negócio de pelo no braço dele, e fez a comida que ela, sendo mulher, sabia que ele gostava, e Jacó entrou lá, acabou sendo abençoado no lugar de Esaú. Quando Esaú chegou e soube da coisa, ele falou que ia, assim que o pai dele morresse, ele ia matar Jacó. E Rebeca ouviu aquilo. E o que Rebeca fez? Pegou Jacó e falou, você vai lá para casa dos meus parentes, vai lá para Padã Arã. Tá? E já com a bênção de Isaac e tal, ele acabou indo para Padã Arã, foi onde aconteceu Peniel, que ele teve aquela visão da escada no meio do caminho, onde ele via anjos subindo e descendo, falou, aqui é a porta dos céus, é a casa de Deus, e ali foi feita a casa de Deus, se não me engano, nesse lugar. E ali ele fez um pacto com Deus também, que se Deus abençoasse ele na jornada dele, que ele daria o dízimo de tudo, e foi. Chegando lá em Padã Arã, ele de cara vê uma moça chamada Raquel. Devia ser muito bonito, porque chamou a atenção dele. Só que era a prima dele também. Era a filha de Labão, irmão de Rebeca, mãe dele. Tá? E aí descobriu que eram parentes e tal, e ele foi levado para casa, e Labão recebeu o sobrinho dele com muita alegria. E aqui que eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa muito importante. Cuidado com aquilo que vocês plantam. Porque Deus faz você beber até o último gole. Jacó era cheio de passar os outros para trás, era trapaceiro. Ele chegou aqui e encontrou um parceiro. Só que esse parceiro dava nó nele. Todas as que ele ameaçou contra Labão, Labão passou a perna nele. Quer dizer, ele bebeu do próprio veneno dele, literalmente. Com Deus não se brinca. Gostou de Raquel, falou, 7 anos vou trabalhar pela sua filha Raquel. Tá bem, pode trabalhar, trabalhe. E ele trabalhou. Chegou o dia do casamento, ele pega, em vez de colocar a Raquel lá, enfia Lia. Devia estar escuro, né, porque não viu nada. Né? Aí, no outro dia, ele, crendo que está com Raquel, ele acorda com Lia lá. E ficou louco da vida. Foi lá falar com um trapaceiro mor. Aí ele falou, não, o negócio é o seguinte, a nossa cultura, primeiro a mais velha, depois a mais nova, agora você vai trabalhar mais 7 anos pela mais nova. E ele trabalhou mais 7 anos
porque ele amava a Raquel. Muito bem, ali, com Raquel, Lia e mais 2 concubinas, que eram mulheres também, ele teve 12 filhos e uma filha chamada Diná. Estou dando a síntese da história, tá? Então, aí, eu sei que de tanta trapaça, só que aí Deus viu aquilo e Deus interviu a favor de Jacó. Todas as que dali para frente Labão preparou para Jacó, negócio de ovelhas negras, pintadas, malhadas, malhada, Deus fazia nascer só malhada, era preta, nascia só preta. Aí Labão, o ambiente ficou ácido para Jacó ali, porque os cunhados já não olhavam ele mais com bons olhos, o sogro também. Entrou isso aqui da zebra, né? Aí ele vendo que o ambiente estava ácido, depois de 20 anos que ele estava ali, ele chamou as mulheres dele lá num canto e falou, olha, está acontecendo isso, vamos embora. Vamos embora então, vamos embora. Todas anuíram ao conselho dele. Só que ele saiu corrido de lá e vai sair corrido daqui também. E quando ele está lá no meio do caminho, o Labão veio atrás dele, só que Deus falou para ele, olha, não faça bem nem mal para Jacó. E quando chegou lá, ele despediu das filhas, dos netos de Jacó e voltou, e Jacó foi para Canaã. Quando ele está chegando em Canaã, ele teve a pior notícia da vida dele. Que Esaú, que tinha falado que ia matá-lo, vinha com 400 homens encontrá-lo. Zebra braba. Aí, Jacó podia ser um bom brasileiro, né? Porque ele ele começou a orar com afinco diante daquela situação, mas dando um jeitinho dele. Mandou ovelha, cabrito, para placar a ira do irmão, como se isso fosse dar certo, se fosse o caso. E aí foi lá, juntou as mulheres dele lá, fez 2 grupos. O grupo da Raquel ficou mais para trás, entendeu? E os grupos não ficou mais para frente. É interessante o rapaz. Tá? E se der contra um grupo, outro grupo foge, papai, só perdendo tempo. Que é assim que o ser humano é, né? Ora para Deus e vai perder tempo, em vez de depender de Deus. E sabe aquela situação que você já deve ter passado na sua vida, que a coisa está tão preta que você quer ficar sozinho? Você quer ficar sozinho? Você não quer falar com ninguém? Você quer ficar entre você e você mesmo? Você não quer nem ouvir falação? Já passaram por isso? Era o caso de Jacó. Ele atravessou um val chamado Val de Jaboque, e ali um anjo de Deus o encontrou. E ali aconteceu que nem você está no mar, o navio que você está afunda, e você se vê naquele mar imenso, e aparece na sua frente um tronco. O que você faz com o tronco? Você agarra nele com tudo. Jacó, naquela situação, ele agarrou no anjo dessa maneira. E aí, ele se agarrou aquele anjo de tal maneira que ele falou assim, não me deixarei se não me abençoar. Ele sempre buscou a bênção de Deus. E Deus viu aquilo. Deus vê quando a pessoa está atrás da presença dele. Então, o anjo, vendo que o carrapato era muito forte, o único jeito que ele fez foi deslocar a coxa dele, ele pegou, soltou o anjo. Ali, essa passagem sempre me deixava um ponto de interrogação, porque o anjo perguntou para ele, qual o seu nome? Eu falei, peraí, Deus sabe o nome de todo mundo. Que negócio é esse de qual o seu nome? Mas aí eu tenho uma mensagem que eu prego, inclusive em Gênesis, talvez eu ainda pregue na igreja, porque faz muito tempo que eu já preguei, eu vou pregar de novo. Qual é o seu nome? Tá? Quando ele falou qual é o seu nome, ele sabia o nome de Jacó. Mas quando Jacó falou Jacó, ele estava confessando tudo que ele era. Porque o nome dele significava o que ele era. Embusteiro, enrolador. Quando ele falou Jacó, ele confessou o nome dele, o anjo virou para ele e falou, seu nome já não vai ser mais Jacó, vai ser Israel. Israel, no hebraico, Sar, príncipe, é o Deus, príncipe de Deus. De embusteiro para príncipe de Deus mudou bastante. Tá? Saiu manquitolando dali, mas saiu com a bênção que ele tanto procurou de Deus na vida dele. Tá?
E aí eu falo para o povo assim, qual é o seu nome? José, Maria? Não, não é esse nome que eu quero saber, não. É o nome que está por trás desse nome. Aquilo que você é. Se o anjo perguntasse para você qual é o seu nome, agora, o que você falaria para ele? Talvez mentiroso? E assim por diante. O nome que está por trás do nome que é sério. Então, Jacó saiu dali, acabou encontrando o irmão Deus já tinha placado a ira do irmão, ele só estava perdendo o tempo dele. É assim que às vezes acontece conosco. Ele fica administrando e Deus já resolveu o problema. E você não sabe. Chegou lá, o irmão recebeu ele muito bem, já tinha placado a ira do irmão. E o irmão queria que ele fosse junto, ele é desconfiado para Chu, não queria de jeito nenhum. Acabou saindo fora e passou a viver de novo em Canaã. Ali em Canaã, eu vou entrar no que interessa para nós, tá bom? Morreu a mulher do coração dele, Raquel, estava grávida e ela deu à luz a Benjamim, e ela tinha nascido dela José já, e ela deu à luz a Benjamim. O parto foi difícil, ela acabou morrendo, e aí Jacó se apegou aos 2 filhos que eram da mulher que ele amava e fazia distinção dos demais. Isso aí dá zebra, viu, pais? Não façam isso jamais, tá? E aí o que aconteceu? Zebra também. E José era meio bobão, ele tinha uns sonhos lá, né? Que 11 molhos de trigo ajoelhavam diante dos molhos dele. Os irmãos entenderam que ele ia reinar sobre eles e ficaram com mais ódio dele. E estavam ali espumando em relação a Jacó. Um dia, Josézinho lá em casa, olha só, e os irmãos trabalhando lá no campo. Só para vocês entenderem o esquema. Jacó chamou José e falou assim, albarda um jumento, põe comida, vai levar para os seus irmãos que estão trabalhando lá no campo. José foi. Os irmãos viram ele de longe assim e falaram, lá vem o tal sonhador. Vamos matá-lo e vamos ver o que vai dar os sonhos dele. E aí, quando ele chegou, tiraram aquela... Ele tinha uma roupa especial também, até isso tinha de diferença. Tiraram aquela roupa dele e colocaram diante de uma cisterna sem água. O Rúben, que era o mais velho, o objetivo dele era devolvê-lo para o pai. Mas Rúben precisou sair. Nesse íntere, veio uma caravana de ismaelitas e o Judá, um irmão muito nota 10, falou assim, não vamos matá-lo não, ele é nosso irmão, carne da nossa carne. Vamos vendê-lo como escravo para os ismaelitas. E venderam ele como escravo para os ismaelitas, que levaram ele até o Egito e ali vendeu para Potifar, um oficial de Faraó. E quando José entrou naquela casa, José era um homem de Deus, e eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, dos personagens bíblicos, os que mais me chamam a atenção é José. Se você vê a biografia de José, é incrível. A Bíblia não passa borracha nos maus feitos, e você não vê isso na vida de José. Ele era um homem íntegro. Ele é um desafio para a minha vida. Sempre foi. E quando ele entrou na casa de Potifar, Deus, por amor a José, abençoou a casa de Potifar. Aqui tem um sermão muito abençoado também. Tá? Ele abençoou a casa de Potifar. E Potifar, vendo que Deus abençoou a casa dele, colocou ele como mordomo sobre toda a casa dele. Deus abençoou mais ainda a casa de Potifar. E aí a coisa estava indo de bem a melhor para José. Né? Mas diz que ele tinha um problema de ser bonito. Diz que ele era bonito aos olhos da mulherada. Era bonito de porte e de aparência. E aí o que aconteceu? A mulher de Potifar, que devia ser também bonita, que o diabo não usa segunda classe, né? Sempre primeira, colocou os olhos nele e queria se relacionar com ele. E no pé dele, até que um dia ela, sabendo que ele vinha acertar os negócios da casa, ela mandou todo mundo embora, e quando José chegou ali, se viu sozinho com ela. E ela falou, deita-te comigo. Ele virou, e aí ele fala uma coisa que eu quero chamar muita atenção de vocês. Que coisa linda o que ele fez aqui, sabe? O verdadeiro temor do Senhor está aqui.
Ele falou assim, olha, o meu Senhor me colocou tudo debaixo das minhas mãos. Ele não sabe nada do que eu falei, confia em mim. E me vedou a ti porque é sua mulher, isso é justo. E aqui ele falou uma frase muito importante. Como cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? A questão de José não era com os vizinhos, se o outro ia saber, Não. O problema de José era que Deus saberia. E para ele era o quanto bastava. José estava longe dos seus familiares, sem raiz, sem nada que impedisse ele de aproveitar a situação. Mas o homem de Deus é assim. Ele pode estar lá na China. Ele não vai fazer, porque ele sabe que Deus, o Deus dele está lá, e é a Deus que ele serve. Ele teme a Deus. Por isso que eu sempre falo para as moças aqui da igreja. Você quer casar com um só para você ou para compartilhar? Ah, claro que eu quero casar com um só para mim mesmo. Falei, então case com um homem de Deus. Não é frequentador de igreja, não. Homem de Deus. Eu estou casado há 42 anos com a minha esposa. E nós estamos muito bem, graças ao nosso bom Deus. Oportunidades 1000 eu tive na minha vida. Porque o diabo, ele também não sossega. E ele trouxe carne de primeira linha para o meu lado. E se entregando como, sabe, mesmo eu com essa aliança no dedo. Se não é o temor de Deus no meu coração, o que me seguraria? O homem de Deus, a mulher de Deus também tem que ser assim. E José era um homem de Deus. E aí o que ela fez? Mulher do capeta mesmo. Ainda agarrou na veste dele e insistiu no caso. Ele não sei que roupa que ele vestia lá, que ele se desvencilhou daquela roupa e saiu nu, correndo. Aí a mulher pega, grita, e o pessoal vem, ela fala que ele veio abusar dela e que ela gritou porque ele veio abusar dela. Eu não creio que o marido acreditou muito nela, não. Porque naquela época, um servo fazia isso, o que eles faziam? Matava. Jogou ele na prisão. E lá vai José para a prisão. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês, até a mensagem de hoje cedo, sobre a vida de Paulo. Nem sempre quando você faz a vontade de Deus, as coisas dão certo aparentemente. Porque ele fez o que Deus queria e foi para a prisão. E não ficou pouco tempo lá, não. Ficou bastante tempo lá. Diz alguns historiadores que ele ficou uns 10 anos lá. Não foi pouco tempo, não. E num tempo que ele estava lá já há bastante tempo, 2 servos de Faraó aprontaram com o Faraó jogou na cadeia. O padeiro-chefe e o copeiro-mor. Sabe o que o copeiro fazia? O copeiro, ele era aquele cara que comia comida antes de Faraó provar. Se estivesse envenenada para ele morrer, o Faraó não. Era um serviço de alta periculosidade. E tinha que ser uma pessoa de muita confiança de Faraó. Está lá na prisão e ambos tiveram sonhos. E Deus deu a capacidade para José de interpretar sonhos proféticos. E ali o copeiro contou o sonho dele e José interpretou, falou, dentro de 3 dias você vai sair daqui e Faraó vai te reintegrar no cargo, vai te perdoar. Aí o padeiro-chefe falou, boa, né? Vou falar o meu sonho também. Falou o sonho dele, aí ele falou, também 3 dias. Só que Faraó vai te matar e vai te pendurar a cabeça no cepo. E do jeito que José falou, aconteceu. E antes ele tinha falado para o copeiro, olha, lembra de mim, eu estou aqui de maneira injusta, tal, interceda por mim lá. Aí o copeiro político do capeta, né, esqueceu de José. O tempo foi passando, aí Faraó passou a ter um sonho. E ele sonhava continuamente com aquilo. Ele via 7 vacas gordas e 7 vacas magras que engoliam as gordas e continuavam magras. 7 espigas boas, crestadas, e 7 espigas mirradas que engoliam as 7 e continuavam mirradas. Aí o Faraó mandou chamar os magos, aquele negócio que eles faziam lá naquela época, e ninguém falou nada. Aí o político, né, chamado copeiro, lembrou de José.
para ganhar os louros perante Faraó. Ah, meu senhor, na época que eu tive um problema contigo e o senhor me jogou na prisão, tinha um homem lá que interpretou o nosso sonho do jeito que ele interpretou, aconteceu. Faraó falou, mande chamá-lo imediatamente à minha presença. E ele foi trazido à presença de Faraó, e Faraó contou o sonho, e Deus deu a revelação, e ele falou, o sonho é duplo, porque Deus se apressa em fazê-lo. Tanto as vacas gordas como as espigas boas são 7 anos de muita fartura que virão na terra do Egito. E depois as 7 vacas magras e as 7 espigas mirradas são 7 anos de muita... Não vai chover, vai ser um negócio terrível, mas vai ser tanta falta das coisas que não vai se lembrar dos tempos de abundância. Aí ele virou para Faraó e falou assim, coloque Faraó um homem de bom siso na frente do povo, que nos tempos de fartura, ele coloque o quíntuplo da terra em celeiros, para poder acudir à terra no tempo de miséria. Faraó virou para os oficiais dele e falou assim, que melhor homem que não seria esse do que aquele que tem o Espírito de Deus? E virou para José e falou assim, eu sou Faraó, mas a partir de hoje você vai ser o segundo no meu trono. Ninguém vai levantar pé e mão aqui no Egito sem você dar uma ordem. E delegou autoridade para José. E José se tornou o rei do Egito, praticamente. E naqueles anos de fartura, ele colheu muito, guardou muitos víveres, até que vieram os anos de miséria. E a miséria não foi só no Egito, foi em toda a terra ali em volta. E lá em Canaã também. O negócio começou a ficar vazio lá. Souberam que no Egito tinha comida, e todo mundo começou a descer para o Egito para comer comida, inclusive os irmãos de José. Quando chegaram lá, José falou com eles através de intérprete, e ele jamais poderia imaginar que seria José, e José os reconheceu e eles não conheceram José. Se fosse outro no lugar de José, ia sapatear em cima deles. Vingança. Mas você vê que José, ele não se vingou. E uma coisa que me chama a atenção, como José cria na soberania de Deus. Gente, é de cair o queixo. Quando os irmãos estavam lá com medo que ele fosse matar os irmãos, né? Olha o que esse rapaz fala. Não foram vocês que me mandaram para cá. Foi Deus que me mandou para cá. Porque ele sabia que havia fome na terra. Ele me mandou na frente para a preservação da nossa família e de muita gente. Muitas vezes Deus usa os filhos do Caim na vida da gente, você pensa que é o diabo. E muitas vezes é Deus que está permitindo aquilo. Quando você olha a vida do ponto de vista de Deus, você vê a vida do ponto de vista da soberania de Deus, você não vai brigar com ninguém, você não vai arrumar confusão com ninguém, você sabe que quando você entregou sua vida para Deus, tudo que vier acontecer daí para frente é debaixo estritamente do plano de Deus para a sua vida. Por isso que eu estava falando hoje cedo, ver a vida do ponto de vista de Deus. Quando você vê a vida do ponto de vista de Deus, você para de brigar, você para de ser brigão. José poderia ser brigão ali, não poderia? Aproveitar da oportunidade. Não aproveitou, porque ele sabia que era plano de Deus sobre a vida dele. Ele perdoou os irmãos. Quem é homem de Deus tem um coração que perdoa, não é vingativo. E eu sei dizer que eu não vou entrar nos detalhes, viu? Você pega a Gênesis e leia lá, mas depois de muitas idas e vindas, e ele queria, na verdade, trazer Benjamim, que era o irmão de mãe dele, toda a família desceu para o Egito, e ali já eram 70 e poucas pessoas, e eles passaram a habitar na terra de Gósen, no Egito. O tempo passou, morreu os irmãos de José, morreu a geração de José, outra geração, outra geração, e levantou um faraó no Egito que não conheceu José. E ele vendo, ele falou, esse povo vai acabar nos dominando, eles estão crescendo mais do que nós. Aí ele chamou os seus oficiais e falou assim, olha, vamos escravizá-los para que eles não nos dominem. Foi onde começou o escravagismo na terra do Egito, dos judeus, que durou um período de 400 anos.
até que Deus levantou Moisés e através de 10 pragas, eles, sendo que a última praga a morte dos primogênitos, e aí Faraó não teve jeito, deixou eles saírem, eu não vou entrar nos detalhes, não é o caso aqui. E eles foram para o deserto e chegou lá em frente o Mar Vermelho. Faraó se arrependeu, veio com a tropa dele atrás. Deus estava no acampamento e os protegeu com aquela nuvem, que de noite do lado de cá era escuro, do lado dos egípcios, do lado de cá claridade, né? E Deus mandou Moisés apontar a vara para o mar. E quando ele apontou aquele mar imenso abrindo, deve ser uma visão espetacular. E eles passaram por aquele mar a pé enxuto, e aquela nuvem ficou retendo ali o exército de Faraó, até que ela cedeu e eles entraram. Eu não ia, soldado, eu ia morrer antes de entrar naquele negócio ali, eu não ia entrar naquele mar lá não. Eles entraram e o que Deus fez? Tinha aquelas carroças, bigas de guerra, Deus foi travando as rodas e elas não andavam, os cavalos puxavam e não andavam, foi retardando. Até que o último passou do outro lado, dos hebreus, e quando eles estavam lá no meio, Deus fechou o mar. E ali morreu todo o exército de Faraó que estava ali. E já foi provado arqueologicamente, já descobriram esqueleto de cavalo, esqueleto de gente, aquelas rodas, a parte de ferro dava lá, a de madeira já tinha apodrecido, já foi arqueologicamente descoberto isso aí. Tá? Tudo, arqueologia bíblica é impressionante, por mais que coloca em xeque, vai lá e descobre. Tá? Aí eles passaram para o deserto do Sinai, na época, hoje deserto de Gaza, foram acampando até se acamparem aos pés do Monte Sinai. Deus desceu no cume do monte e ali Deus deu uma coisa muito importante para Moisés, que nós vamos considerar no próximo estudo. E aqui, gente, eu quero chamar a atenção de vocês. Vai ser o quarto estudo. Por isso que é importante vocês terem todo o conhecimento que vocês estão tendo até agora. No quarto estudo, eu vou estar completando o plano maravilhoso de Deus para a salvação da nossa alma. Fiquem espertos, porque até aqui vem todo mundo maravilhoso. Quando vai dar o quarto estudo, sempre escapa um ou dois. Porque o inimigo não quer que se entenda o que Deus tem para você. Então, por isso eu já estou avisando vocês. Gente, fique esperto. Nós vamos ver coisas importantes. Porque eu sempre aprendi, vocês talvez tenham tido essa informação, Jesus morreu pelos nossos pecados, para nos salvar. Não é assim? Agora, é de suma importância nós sabemos por que ele fez do jeito que ele fez e da maneira como ele fez. Por que ele teve que vir em carne? Nós vamos ver duas razões importantíssimas do porquê que ele veio em carne. É de suma importância, vocês vão ver como é que Deus não faz nada sem uma razão de ser, tem sempre uma razão de ser. Vocês vão ver como é que a coisa encaixa belezinha. Depois que eu mostrar para você algumas coisas dentro dessa perspectiva, eu vou dar o meu testemunho de conversão para vocês entenderem como é que a coisa funciona na prática. Eu vou estar terminando o plano de salvação em cima de tudo que nós vimos até agora. Ok? Aí nós já vamos fazer a transposição para a nova aliança. A única maneira de vocês entenderem realmente como a coisa é dessa maneira, não tem como. É através de, cronologicamente, vocês saberem os porquês. Vocês estão vendo como é que a coisa existe sempre uma razão de ser em tudo que aconteceu? Né? Então, por isso que Deus destacou Sem, filho de Noé, porque através da descendência dele na carne, veio Jesus ao mundo. Pegue lá a genealogia de Jesus em Lucas, se não me engano, você vê que está lá Sem na genealogia. E sabe quem está lá também? Ruth, a moabita, era gentílica e não judaica. Estava lá também a Raabe, lá de Jericó. Jesus tem também ascendência gentílica, não só judaica. Até isso Deus cuidou. Tá? Ok?